Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz a você, minha amiga, meu amigo, que acompanha essa nossa meditação a cada dia, aqui pelo nosso perfil do Instagram, que acompanha essa nossa meditação pelo nosso canal do YouTube, o canal Boa Notícia, acompanha também pelo nosso Facebook essa repostagem dessa meditação que nós fazemos aqui a cada dia. Eu quero agradecer a você que está compartilhando este vídeo, sobretudo no YouTube. Eu vejo muito como eles são compartilhados. Isso me dá uma alegria, é um retorno, é saber que você também entra na obra da evangelização. O batismo faz de cada uma e de cada um de nós apóstolos, evangelizadores. Quando a gente no credo diz, creio que a igreja é apostólica, a gente está dizendo que ela tem fundamento nos apóstolos, mas a gente está dizendo também que ela é missionária. Apostoleo, em grego, significa enviar, que é o mesmo verbo em latim mittere, mandar, enviar. Então o remetente, como a gente tem numa carta que a gente manda. Então, na medida que você reenvia esse vídeo, essa meditação, na medida que você compartilhar é uma forma de dividir aquilo no que a gente crê, aquilo que a gente percebe, como uma coisa boa. E, portanto, a gente vive dessa forma também uma espécie de apostolado. Eu digo que o verbo que está ali em grego é apostolo, não é apostoleo, quer dizer de mandar, de enviar. Um apostolado significa realmente se sentir em nome de Cristo enviado, mandado, e por isso a gente manda, também envia. Então eu quero agradecer a você que compartilha, que condivide e que curte também esses vídeos, essas meditações no YouTube, no Facebook, aqui no canal do Instagram. Obrigado também a você que começou a seguir o nosso perfil. Isso também dá um respaldo à mensagem que está sendo transmitida aqui através desse perfil. Obrigado a você que se inscreveu no nosso canal do YouTube. Muito obrigado. São formas de ajuda à evangelização. Eu me alegro nesse sentido, de saber que vejo que pessoas também se tornam corresponsáveis, respondem também à mensagem que a gente vai compartilhando aqui a cada dia. Nós estamos vivendo a segunda semana do tempo da Páscoa, depois de termos celebrado a oitava e solenemente no domingo concluído essa oitava. E eu lembrava a vocês na meditação do domingo que tem até hoje o rito da deposição das vestes batismais, quando a pessoa tira aquelas vestes brancas que ela usou durante os 8 dias da chamada oitava da Páscoa, in albis, portanto tirando as roupas vestes naquele dia, porque a pessoa estava vestida com roupas brancas durante aqueles 8 dias. E lembrava para você que então fica esse mistério que cada um de nós é chamado a crer, que nós somos revestidos do próprio Cristo. Cristo é a veste que nós cristãs e cristãos usamos no nosso dia a dia. E é por essas vestes que o Senhor realmente nos reconhece, que o Pai nos reconhece, pela roupa nova que é o próprio Cristo, com a qual Ele nos vê revestidos, que Ele nos reveste. Então essa mística da vida nova que a Páscoa nos traz, a carta aos Romanos, no capítulo 13, versículo 14, fala desse estar revestido de Cristo. Mas já no capítulo 6, quando Paulo fala que quem ressuscita para uma vida nova. Nós que fomos mergulhados na paixão e morte de Cristo, com Ele morremos e ressuscitamos para uma vida nova. Então o tempo da Páscoa é esse tempo de atenção às novidades de Deus. O Deus que nos renova. E nesse diálogo que nós estamos acompanhando nesses dias de Jesus com Nicodemos, esse mestre da lei, que ao que parece é alguém já cheio de idade, porque quando Jesus diz que é necessário nascer do alto, ele diz, mas como é que alguém já velho pode nascer de novo? Certamente ele estava falando dele, ele já era um ancião, já era um idoso, e está ali, diante de Jesus, o jovem mestre, o jovem rabi de Nazaré, a novidade de Jesus, a juventude de Jesus, que se encontra com a nossa velhice. A Páscoa é o tempo no qual nós nos renovamos, Deus nos renova. Eu estou aqui numa outra parte do mundo em que nós estamos vivendo a primavera. Eu não sei se você vê ali, olha como essa árvore está, ela está completamente desfolhada. O inverno aqui é assim, as folhas caem, está tudo, as folhinhas bem secas caindo pelo chão, ficou tudo desnudado. Mas agora que chegou a primavera, se a gente se aproxima, a gente está vendo que está ali as folhinhas novas
novas nascendo, tem broto, está tudo brotando. Então o tempo da Páscoa é tempo de falar dessa juventude, desta renovação interior. Mas a juventude dessa árvore está nas suas folhas, ela continua um tronco velho de muitos anos. Às vezes tem árvores aqui com mais de 300 anos de idade, não é? Em Jerusalém, por exemplo, existe uma oliveira ao lado do Horto das Oliveiras, tem uma lá com uma placa que há quem diga que possivelmente aquela árvore está lá desde o tempo de Jesus. Então são árvores que vivem longamente e a todo ano elas se renovam. Apesar de ser uma árvore milenar, uma árvore centenária, cada ano o mistério da primavera renova por dentro essas árvores. As folhas caíram todas e agora ela se reveste de verde, a natureza que se reveste. Então isso fala desse mistério do ser um homem que é renovado em Cristo, que é renovado interiormente. São João, Jesus fala ali no Evangelho, né, de nascer do alto, de nascer de novo. A gente pode usar esse nascer do alto como entendendo também nascer do profundo. Nascer do profundo. Porque veja só, a palavra alto, ela carrega em si uma coisa que na linguística nós chamamos de enantiosemia, uma palavra difícil que a gente não escuta. Não sei nem se em português se fala dessa palavra, a gente fala de sinônimo, de antônimo, mas enantiosemântica, uma palavra que é assim, significa que é uma palavra que ela carrega consigo o contrário do que ela está dizendo. Por exemplo, né, quando a gente diz nascer do alto, não é que vai nascer uma coisa lá de cima, não, mas significa também nascer de dentro. Por exemplo, quando a gente diz que um navio está em alto mar, ninguém vai procurar porque o navio está lá em cima, o mar está cá e o navio está lá em cima. O alto mar significa que é um mar muito profundo, muito profundo. Então nascer do alto significa nascer da profundidade onde Deus habita em mim, onde Deus habita em você. Lá no nosso interior está Deus. Então não é que a gente vai procurar um nascimento como uma coisa extraordinária, não, é olhando bem profundamente dentro da gente. Como essas plantas aqui não estão renascendo de fora para dentro, elas estão renascendo de dentro para fora, nascendo da interioridade, nascendo das entranhas. É isso que o salmista diz, no Salmo 50, Davi diz assim: Senhor, renova as minhas vísceras, põe em mim um espírito novo. As vísceras é o que está cá dentro da gente. Então é uma renovação que vem de dentro para fora. Esse é o mistério que nós estamos celebrando aqui na Páscoa. Não é uma coisa artificial, não é uma coisa somente externa, é uma coisa interna. Mas é claro que tudo isso que tem fora ajuda o homem a entrar no mais profundo de si mesmo, retornar ao seu interior. E hoje, na conversa de Jesus com Nicodemos, estamos no capítulo 3 desse encontro de Jesus com Nicodemos, o capítulo 3, versículos de 31 a 36. Então, fala de que quem é este que veio do alto, portanto, que vem de dentro de Deus. E aquele que vem do alto, ou seja, Jesus mesmo, é aquele que traz para nós uma palavra, e diz Jesus, ele dá um testemunho. Jesus se apresenta como uma testemunha. Ele diz que ele não veio para o mundo para condenar o mundo, não, para julgar o mundo. Ele comparece no tribunal do mundo como uma testemunha. Ele diante de Pilatos está sendo julgado. Como assim diante de você? Ele deixa a você a possibilidade de ser o juiz, de julgar as coisas, de tomar a decisão. Ele se apresenta como uma testemunha. O problema é que ninguém aceita o meu testemunho. E ele diz que ele dá testemunho das coisas que ele viu, do interior de Deus. Ele vem como aquele que conhece Deus, porque é Deus com o Pai e o Espírito Santo. Então ele fala de coisas que ele experimenta, que ele sabe o que é. E ele diz que ele então fala cheio daquele Espírito que ele recebeu, o Espírito que ele deu em abundância. E é bonito notar que esse Espírito de Deus, como diz o salmista, a terra está repleta do Espírito de Deus. Então tudo na terra recebe esse Espírito de Deus, cada um recebe esse Espírito. Agora, se fecha esse Espírito é uma outra questão. Se tapa os seus ouvidos essa voz do Espírito e não aceita o testemunho que dá o Filho e que dá o Espírito, aí
quando ele diz Jesus, então essa pessoa entra numa espécie de condenação, de conhecer não apenas aquilo que é o amor de Deus, mas o contrário disso, porque ele se fecha a esse amor que podia receber, se isola dessa corrente de bênçãos, dessa torrente do amor de Deus para nós. E Jesus fala então, como ele, sendo esse que vem do alto, ele diz que o Pai entregou tudo nas mãos do Filho. O Pai ama o Filho e colocou tudo em suas mãos. E aqui a gente entra num mistério muito importante, que é esse de entender o amor de Deus e entender o amor cristão. A Bíblia, sobretudo, o Antigo Testamento também, que é chamada Bíblia dos 70, estava toda escrita em grego, mas o Novo Testamento, os textos que nos falam de Cristo e os textos que a igreja recebe e transmite, o Novo Testamento, foi todo escrito em grego. E na língua grega tem algumas palavras para falar de amor. Uma é a palavra eros, daí a gente conhece, né, a palavra erótico, isso, aquilo, o outro vem dessa palavra eros. A gente nunca vai encontrar na Bíblia essa palavra, que era como os gregos também entendiam o amor. E temos o amor agape, não é, que é o amor que a gente encontra dito na Bíblia que Deus é amor, é com essa palavrinha grega, agape. Qual era a grande diferença entre o amor como os gregos, os filósofos e a cultura grega em volta dos discípulos de Jesus conhecia, e o amor como os cristãos entendiam, esse amor agape? É que esse amor eros ou filia é um amor que é um amor de aquisição. Porque eu amo, porque eu gosto, eu quero ter sempre mais. Veja só, uma pessoa que ele é colecionador, não é, colecionador de moedas, então ele vai colecionando moeda, ele vai querendo sempre mais. Ou quando a gente é pequeno, coleciona figurinha, a gente tinha um brinquedo de jogar, apostar figurinha um com o outro, a gente queria colecionar sempre mais. Ou então essas coleções que vem, né, a gente vai colando as figuras para montar, ou vai comprando um determinado produto, recebendo as figuras e troca as figuras um para o outro e não sei o que. A gente vai querendo sempre ter mais, colecionar. Não é? Se alguém entra num determinado esporte porque ama aquele esporte e compete, aí quer a medalha de bronze e já fica contente, mas o que é que ele quer? Ele quer uma de mais valor ainda, uma de prata, e depois ele quer a de ouro, e assim sucessivamente. Quanto mais de ouro ele tiver, ele quer, ele vai acumulando. Isso é o amor que acumula, é o amor de aquisição. E a coisa prova que o amor seu é grande, quanto mais coisa preciosa você tem. Agora, essa é uma lógica que muitas vezes é justamente a contrária desse amor que vem de Deus, o amor agape, o amor que é Deus, que não é amor de aquisição. Jesus diz assim, o Pai amou o Filho, botou tudo em suas mãos, deu tudo para ele. É amor de doação, o amor agápico, o amor que vem de Deus. É amor de quem doa. E uma outra forma é que esse amor é tanto maior quanto menor é a coisa que você ama. Jesus diz, né? Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho para que quem nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós somos pequenos, mas Deus nos ama a ponto de dar o seu Filho, colocar tudo nas mãos do Filho, e o tudo que é de Deus, é o seu Espírito, ele derrama todo no Filho, o amor de Deus todo nele, e o Filho reversa sobre nós esse amor. Então o amor, que é o amor cristão, não é um amor de acumulação e de aquisição, é amor que se doa, que se entrega. Uma mãe, um pai que tem, por exemplo, um filho com uma síndrome, e aquele filho talvez não, sem síndrome que deixa a pessoa que não fala, aquela pessoa às vezes não vai poder frequentar as escolas e os grandes cursos, não vai ganhar nenhum troféu por isso nem por aquilo, mas esse pai ama esse filho ainda mais do que ama todos aqueles filhos que são considerados os normais. Aquele filho que mais necessidade tem é por aquele que ele vai se imolar mais, é por aquele que ele às vezes não vai deixar de ir uma festa, é por aquele que ele vai economizar todos os centavos em vez de tomar uma cervejinha, de ir para umas férias, não sei o que, ele paga um tratamento para aquele filho, e às vezes vai pagar um tratamento que ele sabe que não vai tirar o filho daquela condição, mas simplesmente vai aliviar um pouco aquela dor. Esse é o amor cristão, é o amor agape, não é amor de acumular,
é amor que doa, e o amor é cada vez mais medido, não por causa do valor que a coisa amada tem, mas porque a coisa amada é realmente pequena. E nós somos pequenos diante de Deus. E Deus não olhou para a nossa pequenez para dizer que não nos ama. Como diz Maria Santíssima no seu canto Magnificat, o Senhor olhou para a pequenez de sua serva. Esse amor de predileção, esse amor de uma escolha de um Deus que tudo tem, tudo pode e se entrega. Então é isso que hoje a gente contempla nesse evangelho. O pai que entrega tudo nas mãos do filho, que é amor de doação. Esse filho que, cheio do Espírito Santo, faz também a mesma coisa conosco. Derrama em abundância o seu Espírito sobre nós. O tempo da Páscoa é esse tempo que vai nos ajudando a chegar a viver na plenitude dos 50 dias, completados os 50 dias, essa certeza de que foi derramado o amor de Deus em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado como um presente. Portanto, no dia de hoje, vivamos essa alegria, essa certeza de que nós somos amadas e amados por Deus, e busquemos corresponder esse amor como Deus nos ama. E essa prova grande de amor é realmente, como Jesus disse, é quando o Filho do Homem for elevado. Não é aquele filho que veio do alto. O vir do alto e o estar acima, se aquele que está acima fala com toda a propriedade do Espírito, porque ele recebeu o Espírito em abundância. O estar acima de Jesus não é o estar acima, naquele mesmo sentido de que vem do alto, como eu dizia, que significa a profundidade. Depois, se você está chegando agora, assiste o vídeo desde o início. Então, esse que vem do alto significa ao mesmo tempo aquele que sabe se abaixar. E é por isso que Jesus, aquele que veio do alto, se abaixa para lavar os pés dos discípulos, e é aquele que, quando se eleva, é elevado na cruz, assumindo a condição de um escravo, porque quem morria na cruz no tempo do Império Romano não era um cidadão romano, era aquele que não era considerado cidadão, era aquele que era um escravizado, era aquele que era considerado um criminoso, e ali o pai eleva o seu filho naquela hora. E Jesus disse para nós: aprendam de mim. Mas o que foi que Jesus disse para a gente aprender dele? Não disse para a gente aprender dele a fazer pregações bonitas num monte. Não disse para a gente aprender dele fazer curas mirabolantes extraordinárias. Não disse para a gente aprender dele a multiplicar os pães. Não disse para a gente aprender dele a transformar água em vinho. O que Jesus disse para a gente aprender dele era o seguinte: aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então esse que é o que vem do alto, que é o que vem de cima, é aquele que se abala. Humilde significa aquele que está na condição do humus, na condição da terra. É aquele que, portanto, se abaixa até o mais profundo. Portanto, minha amiga, meu amigo, no dia de hoje, que pelos caminhos da humildade a gente aprenda essa elevação que o Senhor quer fazer de cada uma, de cada um de nós, assumindo esse amor que vem realmente de Deus, que é um amor que eleva, que é um amor que se doa, que é o amor que é medido como grande justamente porque escolhe amar o que é pequeno. Venha sobre você, minha amiga, meu amigo, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.